Dois vídeos muito vistos por aqui são Engenhocas 1, Engenhocas 2 e hoje vamos com a sequência, Engenhocas 3. E já te adianto, temos pronto o roteiro de Engenhocas 4. Tudo sobre Fórmula 1. Nem começamos a falar de trapizongas de outras categorias. Se vocês quiserem, Indy, Can-Am, Grupo C, WEC, Rally, a gente vai poder também entrar nesse matagal. Aparentemente vocês amam vídeos com projetos malucos da história da Fórmula 1. Então, vamos dar ao público o que o público quer. Engenhocas 3, é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! O primeiro projeto da nossa lista hoje não foi feito por mais desempenho, fluidez aerodinâmica e etc. Ele foi feito pelo mais puro despeito. Hã? Isso mesmo. Em 1982, a Fórmula 1 estava em pé de guerra. De um lado, as equipes da Europa continental com apoio da FISA, a Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, que hoje virou tudo a mesma coisa, só a FIA. E do outro lado, as equipes inglesas, junto com Bernie Ecclestone, a FOCA, Formula 1 Constructors Association. A briga era por poder, mas também por dinheiro. E no meio desse furacão, os dois lados iam desafiando a paciência um do outro. Quando então a Ferrari resolve ridicularizar os construtores ingleses e suas interpretações criativas do regulamento, tipo caixas d'água para andar abaixo do peso e etc., e coloca na pista a 126C2 com duas asas traseiras. Para mostrar, vocês não gostam de ser espertinhos com o regulamento? Eu também sei. Afinal de contas, o regulamento não dizia quantas asas traseiras o carro podia ter. E ele tinha duas, no tamanho regulamentar. Mas não funcionou, quer dizer, não funcionou aerodinamicamente, porque nessa corrida os carros da Ferrari andaram bem mais ou menos no ano em que eles eram os melhores na pista. Mas a Ferrari claramente mostrou o seu ponto para o mundo todo e em grande estilo. Pertencente ao magnata do ramo de imóveis de Hong Kong, acho que é Ted Yip, que diz o nome dele. Ted Yip. A Theodore Racing foi uma equipe de Fórmula 1 que correu as temporadas de 77, 78 e depois volta para 81, 82 e 83. E o TY01 foi o modelo usado pelo time nas temporadas de 81 e 82, guiado por Ed Shearer e Mark Sutter, com Derek Daly fazendo ainda uma aparição solitária no final de 82. No caso, eu estou falando aqui das aparições a bordo deste carro, tá? O time alinhou o modelo em 18 oportunidades, com o 6º lugar como melhor resultado, na estreia em Long Beach, nos Estados Unidos. Mas não dá pra gente fingir normalidade e não reparar nessa surreal asa dianteira. Desenhado por Tony Southgate, ele já apareceu aqui em Engenhocas 2, com o carro da Arrows, inspirado no FW14 Tomcat. Lembra? O carro, sem dúvidas, tinha um visual inusitado. Por incrível que pareça, a trapizonga funcionou e o único ponto registrado pela equipe na estreia do modelo foi usando essa asa dianteira generosamente chamada de exótica. Quem sou eu para julgar? O March 711 é um grande hit quando o assunto são projetos malucos. Em 1971, a Fórmula 1 foi surpreendida pela equipe com seu design tábua de passar roupa, vamos dizer assim, ou prancha de surf, com uma asa dianteira alta, que rapidamente ganhou apelidinhos maldosos pelo paddock, como esses que eu comentei. Jamais venceu uma corrida, mas ficou eternizado nas mãos do sueco voador, o Super Swede, Ronnie Peterson, com seu jeito de pilotar andando de lado, que naquele ano foi segundo colocado em 3 ocasiões, com mais um terceiro, um quarto, um quinto, dando a ele então um vice-campeonato, atrás de Jack Stewart. Nada mal. Mas o diabo mora no detalhe, porque as performances de Peterson foram obtidas já com um desenho mais convencional, digamos assim, do 711. Já que esse desenho original de Frank Costin acabou se revelando uma grande de uma furada. O carro foi então remodelado, perdendo essas linhas, vamos chamar de divertidas, mas ficando eternizado no hall das magníficas e talvez mais lembradas engenhocas.
A Toleman TG183 foi o carro da equipe para sua terceira temporada na Fórmula 1. Desenhada por um tal de Rory Byrne, de quem a gente muito ouviria falar no futuro com a Benetton e com a Ferrari de Schumacher, e guiada naquele ano de 83 por Bruno Giacomelli e Derek Warwick, o carro sofria com confiabilidade, quebrava várias vezes, mas ainda assim consegue com Warwick 2/4, 1/5 e 1/6, e com Giacomelli também 1/6. Para você ver que a Toleman não era tão ruim assim, mas não comenta com ninguém, porque, né? Só que o que torna este carro, vamos dizer assim, inesquecível, e também seu sucessor, o 183B, e também o 184, é uma interpretação bastante criativa do regulamento, que determinava o tamanho da asa traseira, aquela em cima da caixa de câmbio e do eixo lá de trás. Mas havia uma brecha aí que Rory Byrne viu, porque ele resolve fazer uma asa que não era na traseira, era praticamente no meio do carro, praticamente em cima do tampo do motor, gerando downforce num lugar em que ninguém tinha pensado. E como o carro teve boa performance e a FIA não falou nada, ele levou isso para o carro versão B e depois para o 184. Então aí as fotos. Com a versão B e com o 184, Senna estrearia na Fórmula 1 em 1984, a gente sabe, marcaria seus primeiros pontos, seus primeiros pódios e o resto é história. E Senna volta ainda hoje nesta lista a bordo de outra engenhoca que parece feita de inteligência artificial, mas não é. Depois de uma temporada timidamente animadora, vamos dizer assim, em que Jos Verstappen e Pedro de la Rosa marcou 7 pontos, com 2/6 do espanhol e 1/4 e 1/5 do pai de Max, tudo indicava, ou talvez tudo um exagero, mas algumas coisas apontavam para um futuro promissor para Arrows, que tinha andado muito mal nos anos 90. Sob direção técnica de Mike Coughlan, a gente ouviria falar depois dele no Spygate, e contando com um patrocinador que depois entraria na Fórmula 1 de cabeça com uma equipe, uma tal de Red Bull, e seu primeiro piloto na Fórmula 1, o brasileiro Henrique Bernoldi, a equipe tinha grandes esperanças para a temporada de 2001. Só que uma segunda mudança de fornecedor de motores pelo segundo ano seguido fez com que os sonhos de progresso rapidamente se dissipassem. Isso porque os propulsores para aquele ano de 2001, escolhidos para economizar uma grana, eram os Asiatec, que nada mais nada menos eram os Peugeot, adquiridos do espólio da Prost, e recondicionados, atualizados é exagero, e mandados para a pista. Não deu certo, o motor era menos durável e menos potente que os Mecachrome, que por sua vez eram os Renault de fábrica que a Williams usou até 1999, também já desatualizados, mas melhores. E o resultado foi um ano decepcionante, com 1 ponto apenas marcado por Verstappen na Áustria. E buscando mais desempenho, consequentemente mais downforce, em Mônaco, eles aparecem com essa coisa que eu não conseguiria chamar de um apêndice aerodinâmico. Foi usado apenas nos treinos livres, não deu resultado e foi deixada de lado antes mesmo de alguma equipe adversária reclamar ou da FIA resolver banir. Mas entrou para a história como mais uma engenhoca que chegou em algum momento a ir para a pista. O que me põe a pensar naquelas que foram desenhadas, mas a gente nunca viu. Deve ter cada coisa. Curiosamente, no mesmo final de semana em que a Arrows do tópico anterior apareceu com aquela trapizonga, em outro lugar do paddock, a Jordan estreou uma invenção, vou te contar, viu? Mais uma vez um grupo de engenheiros raciocinando, vamos pensar fora da caixa, vamos revolucionar esse negócio todo. Ninguém pensou nisso aqui. O carro da Jordan naquele ano cumpria o papel de mais um degrau escada abaixo, na decadência da Jordan, que tinha vivido seu auge em 1999. E aí em 2000 eles não foram bem, mas parecia só um percalço, um desvio de percurso, só que aí 2001, 2002, 2003, 2004, morro abaixo. Gary Anderson tinha ido trabalhar na Stewart, que já tinha àquela altura virado Jaguar. A direção técnica estava nas mãos do controverso Mike Gascoigne. E aí, chegando em Mônaco, um lugar que você precisa, todo mundo sabe, de downforce, eles apareceram como uma solução inusitada, tentando explorar mais um lugar que o regulamento não proibia nada. Sabe onde hoje em dia nasce o apoio frontal do halo? Pois é, eles pensaram, por que não colocar uma haste ali, com uma asa gerando mais downforce? Não só gerando mais downforce, como ajudando, ou tentando ajudar,
a ordenar o fluxo de ar para a asa traseira lá atrás. Asa traseira lá atrás também vou te contar, né? Mas enfim, você me entendeu. Evidentemente que não funcionou para o propósito pretendido, ó, parece um trava-língua, e o carro não foi para a corrida usando aquele negócio. Em 1951, lembremos, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há apenas 6 anos. Vivíamos o deslumbramento com o motor a jato. Eles tinham aparecido no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, do lado dos alemães com o Messerschmitt 262 e com os ingleses com o Gloster Meteor. Acabada a guerra, a humanidade tinha nas mãos então para uso civil uma forma extraordinariamente revolucionária e muito potente de motor. E o céu era o limite, ou no caso, um carro de corrida, o asfalto. E a Cooper começou a pensar, e se a gente levar esse negócio para a Fórmula 1? Mas antes de levar para a Fórmula 1, talvez seja o caso de testar na Fórmula 3. Usando o motor a jato que funcionava a pulso, o pessoal da aviação pode me ajudar nisso, mas o artigo em inglês falava expressamente Pulse Jet Engine. Ele tinha uma transmissão parecida com a do kart, usando uma corrente, e o bicho correu algumas corridas em 1951, tendo alguns resultados. 2 terceiros e um quinto lugar numa Copa de meio litro em Brands Hatch, pelas mãos de Derek Annable, beliscando ainda um 3º lugar na etapa final do campeonato. Depois do que se classifica como um dos piores acidentes da história do automobilismo acontecer, quando um jovem piloto desconhecido que teve carreira curta na Fórmula 1 chamado Bernie Ecclestone, também correndo pela Cooper, se envolve numa batida com o piloto Andrew Lowndes, que ricocheteia e volta para a pista, acerta as barreiras, passa por cima do alambrado e vai atingir ainda um torcedor que quebra a perna. E sabe depois no futuro quem arremataria este carro? Outro ligado a Ecclestone, Gordon Murray, que tem o carro no seu hangar até hoje. Antes da Lotus e Colin Chapman endereçarem, vamos dizer assim, o assunto de onde colocar os radiadores que iriam passar para as laterais, os chamados sidepods, reduzir a área frontal do carro, deixá-lo mais baixo e com melhor perfuração aerodinâmica, era um tema recorrente. Todo engenheiro precisava pensar o que fazer. Diversas soluções foram pensadas e todas resvalavam em um problema: a dificuldade de colocar os radiadores em algum lugar que tomasse vento, conciliada com a necessidade de deixar a frente baixinha. Por isso que o Lotus 72 foi tão revolucionário. E mesmo depois do 72 da Lotus aparecer, algumas equipes seguiram resistindo por mais de uma década, tentando colocar os radiadores em outros lugares. Como a Brabham, que apareceu com o magnífico, tô zoando, tá? Modelo 33. A configuração foi utilizada nos Estados Unidos em 1971 pelo piloto Tim Schenken, e a Brabham levaria ainda vários anos para finalmente concordar que o lugar dos radiadores era na lateral. Ainda em 84, tinha um radiador instalado no nariz do carro, queimando o pé de Nelson Piquet. Em 1988, a Williams ainda tentava recuperar o rumo. Ia demorar um pouco ainda para isso acontecer, depois de ter perdido a Honda e ficado com motores de John Judge. Eles perderam numa tacada só: Nelson Piquet, os motores Honda e seu principal aerodinamicista, Frank Durney, que vai com Piquet para Lotus. E aí, para o Grande Prêmio da Alemanha, disputado na época nas longas retas de Hockenheim, e eles com um motor com menos potência do que a concorrência, já que os Judge eram baratos, mas não eram grande coisa, resolvem experimentar uma asa de baixíssimo arrasto. E aí sobra para Henrique Scalabrone desenhar o carro de 88. E aí no Grande Prêmio da Alemanha, disputado em Hockenheim, com longas retas e sem um motor tão forte como o da concorrência, porque os Judge eram baratinhos, mas tinham poucos cavalos, eles resolvem aparecer com esta trapizonga, que foi usada apenas nos treinos livres, e sem ela, Mansell e Patrese classificam em 11º e 13º no grid. E na corrida, os dois abandonaram. Por último, e para vocês não acharem que engenhocas são exclusividade de times pequenos ou em dificuldades, eu mostro a vocês o MP45B
versão de asa alta. A McLaren em 1990 vivia um período de domínio. Eles tinham vencido os campeonatos de 84, 85, 88, 89, 90, ganhariam ainda em 91. Era o time a ser batido na área técnica. Tanto que vários de seus nomes foram roubados pelas adversárias. John Barnard foi parar na Ferrari e depois na Benetton. Steve Nichols foi para a Ferrari depois de Barnard. E aí, vendo a Tyrrell andar muito bem com Jean Alesi e o modelo 019, que tinha uma asa alta concebida por Harvey Postlethwaite, que diz John Barnard, foi copiada de um conceito dele quando os dois trabalhavam na Ferrari, Neil Oatley, o nome por trás do 45B da McLaren, pensa, vamos experimentar esse negócio aqui. A McLaren então agenda testes privados em Monza, naquela época podia fazer esse tipo de coisa, e aparece com esta asa alta. E Ayrton Senna estava ao volante experimentando. Por alguma razão, os resultados não foram satisfatórios, esteticamente então não preciso nem falar nada, e o desenho nunca foi além desse teste. Inclusive, são pouquíssimas as fotos disponíveis. Gostaram da terceira edição das Engenhocas? Pois é, temos material já separado para a quarta. Qual a sua favorita deste novo lote? Conte aqui embaixo na caixa de comentários, conte de onde nos assiste, deixe um emojizinho que for. O algoritmo adora esse tipo de coisa. Deixa o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Já te pedi pra comentar, deixe também sua hypada. Para não ficar de fora de nada, temos aqui embaixo canais de notificação, link na descrição, onde você pode entrar e receber um push assim que eu publico cada um dos conteúdos. Instagram, Telegram, WhatsApp. Por fim, nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo, beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço.